ganhar o jogo. O futebol é feito como um todo, né? E não deu certo, e o Londrina, para mim, foi melhor no jogo e acabou passando, infelizmente. Eu acho, Marcos, que eu não achei ruim não a escalação não, sabia? Porque o Londrina não é esse time forte, assim, maravilhoso. Aí se você for observar, você fica com Marco Antônio como único cara de marcação, é pouco realmente, mas aí você fica Matheus Melo, Patrick Alain, Gustavo Maia, Paulo Sérgio, Mezenga, é um meio para frente muito ofensivo. O que eu acho que faltou foi esses caras jogarem bola, entenderem que o Náutico ia tomar gol. A gente brincava no grupo, eu até brinquei dizendo que ia ser 11-9, porque a gente sabia que o Náutico ia tomar 2, 3 gols, pela exposição e pela fragilidade da defesa do Náutico. Mas o que decepcionou para mim foram os 5 homens de criação que criaram pouco, até criaram algumas bolas, mas criaram muito pouco. Não tiveram assim tanta eficiência, Marcos, o que fizeram. O Matheus, inclusive, ele joga muito de primeiro volante, né? O Pivete, até na coletiva, ele disse, não, já jogou assim, pra mim não tem volante, nem meio campista, é tudo meio campista. Conversa, né? Então, assim, tanto que o Matheus, ele se esforça muito no jogo, mas é ele que erra o passe, ele erra o bote, erra o toque na bola no segundo gol, né, que deixa o Everton livre, ele ganha do Renan, que pra mim demorou a sair do gol. Porque ele não tem cacoete, né, Marcos? Ele não tem cacoete de marcador. Pois é, ele foi tentar, se esforçou, mas tocou para trás. E aí deixou o Everton na cara do gol. O Renan, para mim, demora a sair do gol. E aí o Perema parece um caminhão desgovernado, né? Sem freio. Que a bola é fraquinha no meio, ele tá passando, não freou na bola, né? Já tinha falhado no primeiro gol. Então, até o azar, né? Não existe azar, mas o Náutico, o zagueiro que vinha sendo mais seguro, que era o Perema, foi o pior, né? Foi para mim até pior que o Islam e do que o Irã, tanto que o Pivete tira no intervalo, né? Porque ele falha no primeiro gol, lento no primeiro gol, nesse segundo fica perdido numa bola fraquinha, né? Do Everton em direção ao gol, né? Então, além de tudo isso, ainda queda o Coice, né? O melhor zagueiro, mais seguro também, estava numa tarde infeliz. Então, muito frágil defensivamente, né? Campeonato de pontos corridos, como essa primeira fase da Série C, não pode, né, levar tanto gol, né? Assim, por mais que tenha qualidade no ataque, como você falou, e foi a aposta, né? Eu vou dizer, gente, não estou recriminando. Eu não faria. Acho que o time foi muito exposto, entendeu? Mas foi uma aposta, foi a linha, né, estratégica que o Pivete encarou, escolheu para o jogo. E o Náutico tinha que atacar muito, né? Como você disse, tinha que superar as deficiências defensivas, já que tinha um time tão ofensivo e não conseguiu. Até chegou algumas vezes, mas Londrina, para mim, foi muito mais perigoso. Eu não achei ruim a escalação, gostei, porque era um jogo que o Náutico precisava atacar, só que, como você muito bem falou aí, a exposição ficou muito clara no time do Náutico, né? E esse segundo gol mostrou muito bem o que foi o Náutico, né? Um gol dolorido para o torcedor alvirrubro. E o segundo tempo, assim, você já viu, o Matheus Melo já não é aquele cara que a gente conhece do Santa. Não é aquele cara de um exímio preparo físico. Então teve que se desdobrar ainda mais. No segundo tempo estava morto já. Morto, né? Então, apesar de não ter empatado o jogo, e quase vira, né, aquela bola do Patrick, né, ali aos 16 minutos, seria uma virada e aí realmente seria colocar fogo no jogo, né? Mas aí não aconteceu e o Londrina foi crescendo, né? A partir dali, bola na trave, gol anulado, o Renan pegando bola. Então, assim, Náutico, essa formação nem estava dando esse suporte, deu até um pouquinho no primeiro tempo, nem isso foi suficiente, né? Porque o Matheus estava morto, já pregado em campo, e o time acuado lá atrás, levando pressão do Londrina. Ô Marcos, agora eu quero fazer uma pergunta para você em relação ao Náutico como um todo. A nossa enquete, lá no @Júnior Medrado TV no Twitter, está perguntando o seguinte: quem são os maiores responsáveis, ou o maior responsável pelo fracasso na temporada do Náutico? O presidente, os diretores, e aí a gente engloba todos os diretores que por lá passaram ou estejam lá, e tem diretor que passou lá que causou um rebu também, né? No caso do Thiago Dias. Os treinadores, e aí a gente engloba todos os treinadores que por lá passaram ou que estejam lá, ou os jogadores que foram contratados. Alguns já foram, outros são aí ainda, mas todo o grupo de jogadores. Para você votaria em que opção lá na nossa enquete, Marcos? Posso dividir em percentual, porque acho que a culpa é de todo mundo, sabe, Juninho? Mas eu, assim, com o percentual, para dar o maior peso, né? A pergunta é quem mais? Eu sei que, obviamente, que todos são responsáveis, né? Vamos por peso. Eu acho que os jogadores têm aí, vamos dizer, uns 25% a 30%. O Mazola Júnior, para mim, foi o pior técnico. Também nesse percentual. E aí o resto foi direção e presidente, Juninho. Por quê? Porque eu boto a maior parte em direção e presidência? Porque eles que montaram o time, né? Esse elenco, né? Esse não é o elenco, né? Foram 41 contratações. Como é que você não tem dinheiro, né?
e contrata 41 jogadores no ano, né? 3 treinadores, 5 goleiros e alguns jogadores de qualidade extremamente duvidosa, né? Mesmo para um time na Série C, que a gente sabe que na balança, né? Pesa, mesmo na sendo time de tradição, mas pesa, né? Tá na terceira divisão, recurso não é escasso. E mesmo assim você contrata muito mal. Então vai desde o começo, né? A diretoria, o Léo Franco chega, não consegue fazer um bom trabalho. E aí vem o Betão, que para mim é o principal erro, porque você trazer o Betão para fazer integração do departamento não era hora, né? Não era hora. Quer trazer o Betão para ajudar o Léo Franco? Traz para trabalhar no futebol, um cara experiente, né? Líder. Mas para fazer integração do departamento, dizer que não tá, vencer ou perder não é culpa dele. Então, assim, para mim foi um dos principais erros a vinda do Betão nesses termos, né? Então, assim, acho que ele não fica até, né, para o ano que vem. Léo Franco também acho que não fica. Acho que é hora de limpeza, sim, nesse departamento de futebol do Náutico, que para mim é o maior culpado. Aí o Bruno Becker tem culpa, Juninho, mesmo ele delegando, né? Ele mesmo disse que o futebol ele delega, mas ele é o presidente, né? A caneta está com ele. Então aí eu junto o Becker e a diretoria como principais culpados. Para mim, Marcos, o maior culpado do fracasso da temporada é o Bruno Becker. Porque não pelas ações que ele tomou, no sentido de que ele fez isso ou ele fez aquilo, mas foi ele que montou esse departamento de diretores. Foi ele que definiu que esses diretores aí é que iam montar o time. Ele não contratou. Né? Eu digo sempre, e eu não me lembro se você discorda ou você é a favor, mas o Ricardinho, que é o Ricardo Rocha Filho, é contra essa opinião minha. Eu digo sempre que o presidente de um clube, para mim, não precisa entender de futebol. Eu acho que ele precisa colocar um braço direito, um vice-presidente, um VP, que entenda de futebol e que seja calejado, que já tenha passado por lá e que tenha toda a experiência de como funciona o futebol. E a partir daí a coisa anda. Na hora que você não tem esse cara, você está tomando a decisão de não ter um cara que entenda de futebol. E aí causa todo esse problema. Aí você traz um Betão que ninguém sabe qual é a função dele. Né, que não era quer trazer um consultor, contrata um consultor de gestão, não um jogador de futebol. Não que um jogador não possa ser consultor, mas para isso ele precisa se preparar para isso. E o Betão, ele se preparou, mas não para isso. Então ele podia estar no grupo como executivo, com outra função, mas não essa que ele está. Né? E alguém tem que tolher as declarações dele de que o trabalho dele é a longo prazo. E sabe se o trabalho dele é a longo prazo? Não é o presidente, não é ele. É o presidente que diz se ele vai sair ou não vai sair. Né? Em futebol não existe longo prazo, existe o presidente que define os projetos. Então eu acho que o maior culpado é o Bruno Becker, pela ausência de um grande VP de futebol no Náutico, pela mudança das diretorias e pela liberdade que os diretores tiveram em fazer e em falar coisas que eu acho que atrapalharam o ano do Náutico, Marcos. Tem até diretor que disse que não conversava com o técnico, que não entendia muito de tática, né? Então você é diretor de um clube e não entende de tática, é complicado. Eu acho que se o presidente ele escolher as pessoas certas, ele pode até não entender. Mas sim, eu prefiro que entenda, né? Acho que futebol assim, assim, não nunca vai ser ciência exata, né? Então você não pode, às vezes. É claro que a gente entende, luta e até torce, né, para que os clubes sejam mais profissionais possíveis, né? Para caminharem aí melhor a parte financeira, a parte estrutural, tudo, mas futebol é diferente, né? A gente sabe disso que é diferente. Então, para mim, se o cara entender de futebol, eu prefiro, sabe? Mas assim. Se ele encontrar as pessoas certas, o problema foi esse, né? O Becker não encontrou essas pessoas, né? As pessoas que vieram para o Náutico não fizeram um bom trabalho. Eu acho que esse foi o grande problema, Matos. Mas enfim, o Náutico vai se recompor aí. Hoje à tarde o Bruno Becker deve dar uma entrevista, vamos ver o que ele vai falar. Né? Se ele vai começar a vassourada agora, se vai demorar um pouquinho. Vai ter 3 meses aí, né? De novo, né? Esse ano não tem eleição, tem como trabalhar. É uma vantagem, né? Para quem está aí à frente do clube. Tem 3 meses para se planejar melhor, né? O Becker assumiu dezembro para janeiro, né? No ano passado, e aí realmente já foi em cima. E esse ano tem, pelo menos isso. Ninguém queria que isso acontecesse, né? Queria que o Náutico continuasse jogando, mas é aproveitar agora a situação que tem, né? Se tem um lado positivo, né? Aí bem aspirado, esse trabalho, esse tempo maior de 4 meses até começar a temporada. Sim, muito ruim, né, Juninho? O Náutico vai para o 3º ano seguido de Série C e ampliando mais o leque. 5ª temporada de Série C nos últimos 10 anos, né? Então, assim, isso é muito grave, muito sério, né? Já tem o Santa aí sem divisão e o Náutico agora 5 anos dos últimos 10 na Série C. Então, precisa mudar rápido isso, de forma geral, para o nosso futebol, né?
E o torcedor do Náutico, Marcos, para mim, tem que parar com esse mimimi de querer tirar o presidente. Né? Toda vez que um presidente aqui em Pernambuco, ou no Náutico, ou no Sport, ou no Santa, faz um trabalho ruim, o torcedor faz, tem que sair, tem que pedir para sair. Pedir para sair não, porque quem elegeu foi você. Ele está eleito com o voto do sócio. Ele não tá, ninguém pediu favor para estar lá, não. Então, se ele trabalhou errado, ele que trabalhe certo no próximo ano. Mas pedir para sair é mimimi de torcida, Marcos. Mas no calor, né? Na revolta, o torcedor sofrendo aí, mas sim, esse cara não fez nada de ilegal, nem irregular. Se ele não quiser vontade própria, né? Sair, né? Mas também tô contigo nessa.